Zoom, né? Já voltamos aos que eram antigo do Zoom. Muito obrigado por lembrar. Deixa eu pegar aqui a minha programação para não errar. E aqui está. Aqui está ela. Deixa eu ver se está tudo certo. Vamos ligar o Zoom. Pronto. Pronto. Aqui está. Bem-vinda. Que foi? Exibição de horário. Maria. Já foi, Maria, desculpe, eu tô aqui tão perdido que eu já tô meio zumbi, desculpe. Maria, bem-vinda, Maria Fontinelli, ao Dia Tipo X. Eu vou fazer a minha breve apresentação. O que tá aqui, eu sou, essa parte é robótica. O ampersand é adorado por todos, mas de onde ele vem? Qual a origem de cada uma de suas variações? E como chegou na sua forma mais reconhecida hoje? É um símbolo, uma ligatura ou uma letra? Como sua função mudou? Estas são algumas das questões abordadas por Maria em sua dissertação de mestrado em Reading. O ampersand no type design e na tipografia. História, evolução e prática. Sua apresentação mostra de forma visual a trajetória do ampersand ao longo da história, além de trazer algumas curiosidades que encontrou na sua pesquisa. É isso mesmo, Maria? Obrigada, Tony, é isso mesmo. Eu tentei dar um share screen aqui e não consegui. Calma, vamos... é que essa reunião é nova e isso eu ainda não fiz. Agora eu vou fazer. Pronto, agora você pode. Obrigada pela introdução e obrigada pelo convite a todos que estão aí. É uma grande honra. Deixa eu compartilhar aqui. Por favor, se apresente, Maria. Tá bem. Então, deixa eu não compartilhar ainda. Então, meu nome é Maria, eu fui designer gráfico durante muitos anos. E aí foi na TIPI de São Paulo que eu conheci alguns dos meus colegas hoje, na Dalton Mag. Foi uma experiência assim, que mudou minha vida, porque eu sempre gostava de letras. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá. E foi nesse evento que eu falei, não, agora eu tenho que trabalhar com isso. Só que eu não sabia se ia ser com lettering ou com type design. E levou uns anos fazendo workshop, falando com algumas pessoas. E aí, em 2018, eu fui fazer o MTD, o mestrado em type design, em Reading. E aí, quando eu terminei, eu fui para Dalton Mag, agora eu estou no Brasil, só que ainda não conhecia alguns dos meus colegas, porque eu voltei no meio da pandemia e estamos todos de home office. Então, muitos de vocês eu conheço de assistir palestra de vocês, então por isso eu estou super feliz por estar aqui. Deixa eu compartilhar agora, né, que é o principal. Estão vendo? Sim. Beleza. Deixa eu desligar aqui o loginho. Espera só um segundo, para você começa. Pronto. Pode ir. Beleza. Então, a minha dissertação de mestrado lá em Reading foi sobre o ampersand. E eu trouxe um pouco assim, do conteúdo. Espero que alguma novidade para vocês, porque eu sei que, né, vocês conhecem bem o ampersand. Mas, em primeiro lugar, eu queria perguntar se vocês podem falar no chat rapidinho, assim, se algum desses vocês não reconhecem como ampersand. Será que alguém vai responder? Eu respondo, o primeiro e o último. Não são? Não, eu sei até que o primeiro é um E com T, mas essa construção é tão biruta que eu leria como A, sei lá, H. Ah, que bom. Então eu vou mostrar algo de novo para vocês hoje, porque em algum momento da história todos foram ou tem a ver com a história do ampersand. Então eu vou mostrar assim meio que a origem e a evolução de cada uma dessas formas. Começando com assim, da onde vem esse nome ampersand, como ele é classificado.
como eu falei, a origem de cada uma daquelas 4 formas. E depois eu queria abrir mais para um bate-papo com vocês sobre a relevância do ampersand no type design e na tipografia. Em termos do nome ampersand, tem alguns relatos, mas o mais provável é que venha dessa expressão and, per se, and, na língua inglesa. O per se é latim, que significa, tipo, por si só. E isso vem na Inglaterra, no século XIX, as crianças aprendiam o alfabeto e o ampersand era considerada a 27ª letra. Então, ele era recitado no final. E ele era recitado no final com essa expressão, and, per se, and. Tipo assim, e, por último, ou sozinho, e. E aí eu fui olhar o Wikipédia Brasil, o que tinha, né, falando sobre o ampersand, e tá muito pobre, tem um monte de coisa errada, e a versão em inglês está super completa, assim, mas começa dizendo isso, que a gente pode chamar de e-comercial, porque é usado em nomes de comércio ou empresa, até aí tudo bem. E aí eu me surpreendi com isso, que também podemos chamar de e-sertanejo, de tanto que as duplas sertanejas usam aqui no Brasil. E, de fato, todas usam. E aí, claro que eu perdi alguns minutos da minha vida pesquisando, trazendo alguns para vocês. E eu tenho certeza que qualquer um daqui que está assistindo poderia ganhar uma grana fazendo um lettering, ou, enfim, para essa galera do sertanejo com ampersands melhores. Mas voltando, até ter esse nome ampersand, parece que os impressores, pelo menos na língua inglesa, chamavam de shorthand. Então temos esses nomes, mas vamos com ampersand, que é mais abrangente, até porque é comercial, é um pouco restritivo, né? Eu estou vendo que os slides estão um pouco atrasados. Não, então você... eu vou tentar ser muito sagaz e virar a página antes de começar a falar. Se preocupa só com a imagem do Zoom, tá? O pessoal recebe o áudio sincronizado lá na Twitch. Então, olha para o Zoom e esquece o browser. Tá bom, é que eu estava com os dois aqui. E aí, chegamos nessa questão, se é caixa baixa ou caixa alta. E, na verdade, não é nenhum dos dois, porque, bom, tem alguns autores, inclusive James Mosley, lá de Reading, dizem que tradicionalmente ficava na caixa baixa, como na imagem na esquerda, mas eu achei algumas imagens em que ele está na caixa alta. E, inclusive, nessa imagem ele está entre letras e símbolos incomuns. Então, na verdade, isso nunca foi definido. A posição na caixa depende da frequência em que ele é usado, o que depende da língua usada, do tipo de trabalho que está sendo feito e até da distância da mão do compositor. Então, era uma coisa mais subjetiva. Nunca houve essa definição. E aí outras palavras que a gente usa, outros termos que a gente encontra nesse estudo, né? Todas são válidas. Começou como uma ligatura, que a gente vai ver, era uma contração. Monograma é o que eu menos concordo, mas existem autores que usam. E pensando em softwares hoje, o Glyphs chama de símbolo e o InDesign considera uma pontuação. E o Robert Bringhurst fala que é um símbolo não alfabético. Tudo bem, mas na versão em inglês é analphabetic, o que eu acho um pouco estranho. Então, vamos com símbolo, que também é mais abrangente. E sobre onde surgiu aquela forma que o Tony não reconheceu, de fato começou como uma ligatura para et, que é em latim, por isso o shorthand também, né? Então, a primeira documentação que a gente tem é essa primeira imagem, que foi uma espécie de grafite que foi preservado em Pompeia 2.000 anos atrás e preservado numa parede, que eu digo, com o vulcão Vesúvio. E a gente chama de ligatura porque, né, a gente acha que é uma ligatura, mas na segunda imagem, que já é de
131 depois de Cristo, de fato o traço do T e o traço do E são o mesmo, então realmente é uma ligatura, né? A primeira pode ter sido acidental. E aí nos cursivos do terceiro e quarto exemplo, já são cursivos escritas mais rápidas, tem uma presença de uma diagonal, mas a gente vê que é uma tentativa de fazer uma ligatura porque tem sempre partes do E e do T se conectando, né? E aí a gente começa a ver em manuscritos essa evolução que eu acho que nesse slide fica bem claro. No primeiro exemplo, o traço do meio do E vira uma diagonal, que depois sobe e vira o traço do T. No segundo, já a parte de cima faz um loop, então a gente já tem 2 contraspaços bem definidos e ainda tem a presença do T. No terceiro, a gente vai perdendo o T e no quarto não tem mais T, mas ainda era a ligatura do ET. E essa forma, apesar de ser de 810, uma minúscula carolíngia, já é uma forma que a gente reconhece hoje como, assim, dos tipos romanos, né, que só seriam desenvolvidos 700 anos depois. Em paralelo, apesar de já ter chegado nessa forma bem parecida com a que a gente conhece hoje, em paralelo continuou-se usando a ligatura mesmo com E e o T aparentes, principalmente na caligrafia da Inglaterra e da Irlanda. Então, aqui tem um exemplo no livro de Kells, que dizem que é uma das mais belas caligrafias insulares, né? Aqui tem aquela outra forma já mais evoluída, e eu só queria mostrar que ele aparece dentro de palavras, então seria ET e o resto da palavra, não só sozinho, para significar a palavra et. E tinham outras ligaturas, né? Aqui tem um EG, um ES, um EC, e se vocês conseguem ler no final, tem AET, que eu achei bem interessante. Então, aqui tem o exemplo de EG, 2 vezes, e ET. E aí a gente começa a se aproximar da forma que a gente conhece hoje, que é a forma romana. Então, isso ainda na caligrafia, antes de passar para o design de tipos. Mas aqui aquela evolução fica cada vez mais clara, né? E no último exemplo, é o que a gente chama de minúscula carolíngia, que foi na época do Carlos Magno, do século IX. E são nessas formas que os renascentistas italianos se basearam quando eles estavam criando o tipo romano que a gente conhece hoje, a letra romana. Então, aqui tem já impresso um exemplo do Aldo Manúcio, em que aparecem 25 ampersandes. É engraçado que, no começo, eles usavam tanto quanto eles usavam na caligrafia, o ampersand. Depois, ele foi saindo cada vez mais do texto para o display. Mas você encontra coisas assim no século XV ainda. Um detalhe. E aí, esse primeiro exemplo é do Garamond, do século XVI. O Jan Tickelt considera essa forma a forma perfeita. E, de fato, assim, a estrutura se manteve, né, depois desses séculos todos. O que muda é o eixo, o contraste, mas a estrutura é basicamente a mesma, desde dessa do Garamond. Aqui tem um exemplo de um outro tipo do Garamond. Vale dizer que nem eu falei, o ampersand foi sendo usado cada vez menos em corpo de texto e mais para display, nome comercial, mas alguns impressores ainda gostavam de usar para poupar espaço e, enfim, acho que para fazer uma brincadeira. Então, aqui tem uma obra de Shakespeare em que o ampersand aparece lá no topo, onde a linha de fato ia ficar muito grande se tivesse a palavra and,
e embaixo aparece a palavra and por extenso, e a gente vê muito isso. Esse é outro exemplo da mesma coisa, é outra obra de Shakespeare, outra publicação, e assim, no livro inteiro tem a palavra and por extenso, mas você também vê o ampersand romano e o itálico. E o engraçado no segundo exemplo é que onde tem o itálico embaixo é a palavra ou abreviação de etc. E aí, sobre o tamanho, a proporção do ampersand, né? Todos esses exemplos são do século XV. E a gente vê que eles eram muito menores do que o ampersand hoje. Hoje ele tem, geralmente, o tamanho da caixa alta, ou próximo. Até porque a gente usa ele entre palavras em caixa alta. Mas antigamente não. Ele começou muito mais próximo da altura X. E tem esse exemplo, o terceiro exemplo, que é um bem pequeno, bem esquisitinho, só uma pausa para mostrar onde eu achei ele, porque eu li sobre esse ampersand, que seria de altura X num livro de 1482. E eu não consegui achar a imagem, mas eu fui atrás, eu consegui achar o livro nessa biblioteca de Oxford. Então eu chego, melhor dia da minha vida, eu chego e o livro está aberto me esperando. E esse livro é cheio de ampersand, ele não é de altura X, mas ele é bem próximo, ele é bem pequeno. E além disso, ele é super esquisito, né? E se você olhar para o resto da fonte, assim, o A é super estreito, as diagonais, a letra V é super larga, o S é quase caligráfico. Então aqui fica bem claro como no começo eles olhavam muito os manuscritos para criar os tipos. Eu adoraria fazer um revival dessa fonte, se alguém pilhar de fazer comigo. Mas voltando, eu fiquei nessa busca de será que existem outros ampersands pequenos de altura X? E eu li também que nessa Spectrum existia, do Van Krimpen, existia um ampersand de altura X. E eu fui achar o specimen, na verdade, existem duas versões, a normal e uma small cap. O que não deixa de ser legal, né? Porque não é muito comum. Aqui só um exemplo de um specimen com 2 ampersands de tamanhos e desenhos diferentes. E aí a gente chega na forma itálica, que a história da forma itálica tem tudo a ver com a história da escrita, né? E tem basicamente essas 3 formas. A ligatura ET com E minúsculo, a ligatura do ET com E maiúsculo e a forma romana, só que oblíqua, que é, assim, diria mais comum hoje. Esse primeiro exemplo é escrita e o segundo e o terceiro já são tipos. E aí, só para ver assim, como a escrita influenciou o type ao longo dos anos e vice-versa. Eles são muito parecidos, né? E existe no itálico essa mais ousadia e criatividade. Alguns exemplos. Embaixo tem 2 versões da ligatura do ET minúsculo. Aqui numa mesma página tem 2 versões também. E aí começa a questão de combinar o romano com o itálico. Aqui tem um exemplo do Fournier. E aqui são, assim, o primeiro exemplo é o romano de Garramon com o itálico de Grandjon, que era considerado o par perfeito. E depois a gente tem 2 cenários, assim, quando o itálico começa a ser projetado junto com o romano, ou ele vai ser feito, ele vai ter um ampersand próprio, que é o caso da Bell no meio, ou ele vai ser uma versão oblíqua do romano, que é o caso da Bodoni. E aí, voltando 2000 anos e para aquela forma lá no começo esquisita, que o Tony também achava que não era ampersand, eu também não sabia da existência.
antes de começar essa pesquisa, que é a forma tironiana. Tiro era um cara que ele era escravo do Cícero. Cícero foi um grande orador romano e ele libertou o Tiro e o Tiro virou tipo assistente dele. E o Cícero instruiu ele a criar um sistema de anotações para acelerar a anotação dos discursos dele, das comunicações dele. Isso chama taquigrafia e já existia na Grécia, mas não em Roma. Então, esse cara, o Tiro, criou esse sistema, acabou sendo usado na Europa inteira e por 1000 anos. E vocês veem que essa forma que parece um 7, né, era o símbolo que ele criou para a palavra et. Então, começou assim, depois foi adotada na caligrafia, até que ele ganhou um traço na caligrafia gótica. E como sinal tironiano mesmo, como anotação, ele foi desaparecendo, mas alguns monges eruditos ainda gostavam de usar. Então, aqui tem um exemplo engraçado que tem uma ligatura ET numa caligrafia insular, e em cima tem o sinal tironiano. E aí é interessante que na caligrafia gótica eles adotaram essa forma tironiana como a forma principal do ampersand deles. Eu não achei na caligrafia gótica a outra forma, nem o ET, nem a ligatura, nem o ampersand mais para romano, né? Até porque, enfim, eles adotaram essa forma. E aqui no primeiro exemplo ele aparece depois do Z, e no segundo tem aquela situação clássica que tem que é o ampersand, e embaixo tem a palavra et por extenso. E você vê claramente que está acabando a linha e ele precisa usar esse espaço. E aí começa a ser usado no design dos tipos, né? Então, esse primeiro exemplo é da Bíblia de Gutenberg, com o traço. E até em tipos góticos do Grandjon e do Plantin, eles incluíram essa forma nas fontes. Um exemplo do século XV. E aí 2 Bíblias do Gutenberg em que, de novo, aparece o ET por extenso e o sinal tironiano. No segundo caso, até na mesma linha, né? E aí, agora sim, e hoje, né? Por que sobreviveu em primeiro lugar? Assim, tirando o tironiano, que já há 1000 anos assim não é usado com tanta frequência, virou uma coisa muito específica da caligrafia e dos tipos góticos, e depois desapareceu. Eu já falei sobre o porquê do romano ter ficado, né, desse segundo símbolo, e naturalmente o itálico ficou com essas formas mais expressivas. E no século VIII, se eu não me engano, o Carlos Magno veio e normalizou a escrita e aboliu várias ligaturas. Sobraram as que a gente usa hoje, tipo FF, FL. E o ampersand, assim, dizem que não foi abolido porque já nem era mais uma ligatura, porque ele já tinha força própria como símbolo independente. E muitos autores dizem que simplesmente porque os calígrafos e os type designers gostam, têm carinho pelo símbolo. Então, enfim, eu tendo a concordar. Aqui só um panorama assim, dos últimos 100 anos, digamos assim, século XX. Aqui fica bem claro que as formas mais interessantes, mais expressivas são as itálicas, geralmente de fonte sem serifa, embora muitos de nós desenhemos coisas mais parecidas com a parte inferior, que são sem serifas.
E tem a questão da proporção, né, que mudou de acordo com a função. Então, a gente ainda tem ampersands menores, mas geralmente são em fontes mais old style, estilo revival. O mais comum seria na cap height, na altura da maiúscula ou próximo, que é o caso do meio. E é mais raro, mas existem aquelas mais altas, geralmente na altura da ascendente. E aí eu queria oferecer, assim, de todas as leituras, de tudo que eu pesquisei, os livros mais bacanas, assim, que se vocês não conhecem, todo mundo tem que conhecer, eu acho. O Shady Characters tem um capítulo sobre ampersand, mas tem, enfim, fala do asterisco e vários outros símbolos. Ele é super bem pesquisado e é muito legal. E o que começou, assim, o que inspirou a minha pesquisa foi, na verdade, o Fernando Mello me mostrou esse livro, que ele tinha acabado de comprar. E aí eu fui e comprei, e no dia antes de decidir definitivamente qual seria o meu tema de dissertação, e foi isso. Então, o primeiro livro de cima é do Ian Tickle, e é uma tradução recente para o inglês, desse livro dele. Várias imagens que eu usei na apresentação vêm desse livro. E esse kit que essa editora vende tem esse segundo livrinho que é uma coleção de ampersands contemporâneos de designers do mundo inteiro. É isso. Mandem ampersands, meu contato. E que nem eu falei antes, eu queria, na verdade, assim, vocês podem perguntar o que vocês quiserem, mas eu queria mais abrir um bate-papo em volta dessas questões, assim, o que me interessa, o que eu queria saber de vocês. Em que momento vocês desenham ampersand? Qual altura, geralmente? Vocês ousam no design? É difícil você aprovar uma coisa mais ousada com o cliente, ou é um caractere que geralmente eles topam ser uma coisa mais diferente? E com essa coisa de fonte variável, se é que existe uma fonte com eixo texto e display, a gente não poderia ter tamanhos diferentes do ampersand, um menor para texto que seja mais sutil e um maior para o display? Eu queria saber o que vocês acham sobre isso. Muito obrigada. Da minha parte é isso. Muito obrigado, Maria. Vamos lá. A Mônica, que está aqui de olho no chat. Sim. A Maria acabou de lançar uma pergunta para todos os type designers. Eu sei que tem muita gente aí de olho no chat que trabalha com isso, então não fujam da raia, respondam a pergunta. E o que nós temos já do chat, Mônica? A principal pergunta é: aonde as pessoas podem conseguir acesso à sua tese, Maria? Como ter acesso à sua pesquisa? É só me perguntar. Eu tenho todas as fontes lá no final. Está escrito em inglês, né? Eu ainda não traduzi. E eu penso em fazer artigos sobre, para deixar menos acadêmico e denso. Mas é só me perguntar. Eu vou dar um share screen aqui de novo com o meu contato enquanto vocês falam. Você tem acesso ao chat, Maria? Tenho. Tá em outra tela, mas eu tô vendo. Tá, que as pessoas já estão te respondendo aí. Ah, legal. E aí, quem repete o chat aqui pro pessoal que está só ouvindo? Tem um pessoal que não fica lendo o chat, nem olhando a tela. Fica trabalhando com fone de ouvido, só ouvindo a nossa conversinha. Então seria bom repetir os comentários do chat. Você vai, Mônica? Eu acho que a Maria pode ir selecionando o que ela acha mais interessante de comentar. Então vai, Maria, é com você. O Diego falou que eu costumo desenhar 2 a 3 versões, um maior, uma caixa baixa e um small caps. Incrível. Em trabalho de cliente, isso, Diego, ou trabalho pessoal? Porque eu não vejo muito isso em trabalho de cliente, não. Outra pessoa
PPZN. Eu gosto muito de usar o ampersand, mas normalmente tem resistência do cliente ou de chefes. Será que a leitura do ampersand é a mesma em português e inglês? O que você acha, Tony, de ser a mesma leitura? Ixi, perdi a pergunta. Eu tava aqui me ajustando com com a Lígia. Qual foi o comentário? A pergunta é, será que a leitura do ampersand é a mesma em português e inglês? Eu acredito que sim, mas a PPZN, que eu não sei, desculpa o nome da pessoa, está dizendo que normalmente tem resistência do cliente ou de chefes em relação a usar o ampersand. Você está falando de texto, de display, de logo? Deve ser logo. Eu imagino que logo. No Brasil, o uso extensivo foi justamente em logotipo. Fulano e irmão, ciclano e filhos. Talvez, se o caso for logotipo, design, talvez os clientes fiquem com a impressão de que seja uma coisa antiga, seja uma maneira anacrônica de se comunicar. Ou uma dupla sertaneja, né? Sim. Queimou o filme. O pior é que eu nem tô sabendo eu imagino. Eu acho que é aquela cegueira seletiva. Eu devo ter visto um monte de ampersand em logo de Renato e Renatinho, mas eu não dei bola. Eu adoro, eu uso direto. Hoje mesmo eu usei aqui para fazer a palestra do João e da Mariana. Eu taquei ampersand porque, eu desenhei a fonte Tomorrow que o Diego escolheu para a comunicação do evento, desenhei com a Mônica e foi... O ampersand é um negócio que sempre dá muita dor de cabeça. Ela é querida porque ela é bonita, ela é tradicional, mas ela também é um desafio muito grande. É pior que o S. E olha que o S é uma letra maldita. Eu acho que a gente ainda tem liberdade criativa para usar justamente porque virou uma coisa display, né? Não faz mais parte da tipografia e uso em texto. Agora, eu achei engraçada essa pergunta da resistência, em relação à resistência de cliente. Será que é vista como uma coisa antiga em nomes comerciais? Eu não tinha essa impressão. O que temos aí no chat, Moniquetes? Oi, eu tava respondendo aqui, desculpa. É muita coisa junto ao mesmo tempo, gente. Estão dando vários exemplos. Sandy Júnior, Casa e Vídeo. Drink and Draw, que vai rolar. Sim, Drink and Draw. Eu Type and Beer. Eu só faço o nome de evento com ampersand, tá? Dia tipo X, eu não estava na reunião, senão seria dia tipo EX. E sobre... você pode responder também, Tony, e a galera aqui no chat. Vocês fazem de que tamanho o ampersand? Depende, obviamente, do estilo da fonte, mas... Olha, eu não tenho regras muito rígidas e quando eu consigo fazer um que preste minimamente, eu já fico bem feliz, tá? Se ele tá mais largo, menos largo... Às vezes você termina, acha que ficou bom. E outra pessoa tem que vir para você e dizer assim, meu amigo, tá largo isso aí, entendeu? No desespero de conter todas as curvas, você vai indo, vai jogando o SWOT para lá e a coisa tende a ficar meio gigante. Mas eu não tenho nenhuma proporção rígida. Mas eu também não sou um bom exemplo. Eu não faço... Eu não sou muito canônico nas minhas fontes. Eu sou mais da turma do deixa que eu chuto e da variedade. O Dit falou uma coisa aqui, que o arquétipo mais comum, e ele tem razão, é aquele do Garramonde, o romano, né? Já usou em tamanhos display, aquele desenho que lembra o ET, com maiúsculo ou minúsculo, mas... agora sumiu a coisa dele. Mas o cliente estranhou. E eu tenho essa impressão que quando a gente sente que o cliente está mais aberto, pelo menos na minha experiência, a gente tenta umas alternativas, talvez até 2 ou 3, mas tem que ter, em primeiro lugar, aquele arquétipo que o Tite está falando. E aí a gente tenta uma coisa mais expressiva e vê se cola.
E aí, mais alguma pergunta? O chat tá bombando, não tô conseguindo nem acompanhar. Tá muito rápido aí o scroll? Eu vou tentar responder assim que eu sair aqui do ao vivo. A Renata Polastri perguntou: oi, Renata, qual a fonte de pesquisa para manuscritos e impressos antigos? Como eu estava em Reading, eu passei quase o verão inteiro do ano passado indo para as bibliotecas de Oxford, que tem outro mundo, né? Tanto que tem muita coisa na minha pesquisa que da Inglaterra e da Irlanda, porque eu tive acesso a algumas coisas. Mas tem muita coisa, assim, nem, assim, pouquíssimas daquelas imagens são originais minhas, fotos que eu tirei. Por isso que eu mostrei aquela foto de quando eu consegui achar o ampersand pequenininho num livro, sabe? E eu tirei a foto. Mas tem muita coisa em livros sobre caligrafia. E se você quiser, eu passo o arquivo da minha dissertação, que tem todas essas fontes no final. Tem muita coisa em livros de caligrafia, é só ir atrás dos certos. Mais alguma pergunta? Que eu tenha visto aqui, não, eu vou tentar responder algumas coisas no chat mesmo. Não, mas ainda temos tempo, pode se estender. Então, a Renata, isso eu não sei muito bem responder. A Renata falou também que o domínio web é um problema também para o uso do ampersand. Por que será? Porque não deve aceitar. Tem alguns símbolos que são vetados para você usar como componente de um endereço na internet. Eu acho que o ampersand deve ser um deles. Porque essas coisas são usadas em linguagem de programação. Então, sinal de mais, maior que, essas coisas eles já trancam, porque senão você é capaz de programar algo através de um endereço. Então, para evitar já esse tipo de erro, são operadores lógicos. Mônica está me lembrando que esses sinais que são usados como operadores lógicos não podem ser habilitados para registrar um nome no endereço, que senão você abre uma oportunidade aí para alguém fazer um mau uso. Sim, tá certo. Estão falando que o Cláudio Gil fala muito sobre ampersand nos cursos dele, tem que fazer. E o Dit perguntou se eu cheguei a usar alguma técnica do Ricardo Loco para fotografar. Ele tem toda ele foi dar palestra em Reading, então ele e o Michele Patané, a dupla, eles têm todo um esquema, é uma câmera, microscópio digital que liga no computador, é o máximo, e eles usam isso na pesquisa deles, com uma régua daquelas transparentes, e você faz um filme, e para analisar os impressos, ao ponto deles identificarem tipos que até pouco tempo se achava que eram, sei lá, todos do Jenson, que é uma das linhas de pesquisa dele. E ele encontrou, tipo, 4 falsos Jensons só de olhar de tão perto que ele consegue chegar. Eu não usei essa técnica, é maravilhoso, eu fiquei louca com aquilo. É um investimentozinho e, no fundo, a gente tem poucos meses para focar na dissertação lá no curso em Reading, né? Que você fez também. Então, era um investimento e não rolou, mas eu adoraria. É incrível isso que eles fazem. Tentando me atualizar aqui, né? Tranquilo. Se eu encontrei alguma fonte monocase, não. Mas se você encontrar um ampersand legal numa monocase, me manda, por favor. Cláudio Gil realmente tem licença exclusiva para fazer ampersand, concordo. Eu posso ter perdido algumas perguntas, mas eu não estou vendo nenhuma nova, assim. Não sei vocês. Também não. É isso? Podemos dar sequência, então? Você pode, então, se despedir, Maria, por favor.
Obrigada, gente. Eu vou ler tudo aqui porque eu não queria perder nenhuma pergunta nem comentário. Eu já vi que rolou um feedback positivo, então obrigada. E obrigada mais uma vez pelo convite. Espero que a transmissão tenha sido tranquila. E vou ficar aqui trabalhando, mas ouvindo as próximas. Ok. Muito obrigado mais uma vez. Foi muito bom. E vamos chamar então, enquanto você desliga daí, eu não estou desligando ninguém, Maria, não tenho coragem. Vamos chamar